Ok, vamos entender então o que acontece aí no método salvar quando nós estamos alterando um registro, né, para que ele possa atualizar ali aquela informação do registro que foi selecionado para alteração, tá? Nós já sabemos aqui que o método altera, ele não chama o método popular grid, então não é por aqui, não é no controller que isso acontece. Em feriados, né, nas janelas, eu tenho o método do salvar, tá? Não só no feriado, né, todas as janelas de CRUD, né, de persistência, eu tenho o método do salvar, tá? O método do salvar, ele herda da janela pai, tá? Depois ele verifica que isso foi tudo realizado tranquilamente lá na janela pai, no método do salvar, instancia o objeto, ele passa todos os dados da janela para esse objeto, daí ele verifica se nós estamos inserindo ou editando. Em ambos os casos, inserindo ou editando, o retorno da chamada dos métodos lá insere ou altera, ele armazena em result. No entanto, tanto o altera como o insere, eles retornam booleano. Então eu vou ter apenas um true ou false ali. A diferença é que o método insere chama o popular grid, né? O método altera não chama o popular grid. Então como é que ele faz aí no método altera? Né? Como é que ele atualiza ali o meu registro na grid? Nós vamos ter que ir atrás disso aqui na janela Py, tá? Na janela tela cadastro, ok? Eu vou procurar aqui por do salvar primeiramente. Então, ele no do salvar, né, ele faz a verificação aí se o botão salvar está habilitado, tá? E aí ele já converte caracteres especiais e seta o dataset para o CDS grid. É isso que ele faz. Vou buscar novamente por do salvar, porque esse do salvar ele é chamado quando o usuário ele clica no botão salvar, tá? Então clicou no botão salvar, né? Se o do salvar deu tudo certo, né? Se ok, e se o status da tela estiver em modo de edição, que é o que nós estamos buscando aqui, o que ele faz quando eu estou alterando o registro, então ele seta o bookmark. Ele põe o cursor exatamente no bookmark que foi setado aqui, ó, tá? Nesse linha atual. Se eu estou editando, eu crio um bookmark, tá? Quando eu salvar, eu ponho o foco, né, naquele registro o que estava marcado, tá certo? Logo depois, olha só quem é que eu chamo aqui, o atualiza grid, né? E é aqui onde está o segredo, tá? Vou segurar aqui o Ctrl, vou clicar em cima, e no atualiza grid eu tenho aqui um método que usa reflection, né, que usa RTTI, para atualizar os campos daquele registro, né, daquele registro que está sendo alterado. Ele é bem parecido com o que tem lá no controller, tá certo? E o que é que eu faço aqui? Olha, foi que eu fiz, né? Eu adicionei aqui o tratamento para os domínios, e é o mesmo tratamento, tá? Se o atributo é um tDomain, eu verifico se o campo está instanciado, eu pego o nome do domínio, daí eu chamo o método find, né, para eu ter aqui o retorno do valor do campo, tá? E atribuo o valor do campo ao valor do meu campo, né? O valor campo domínio, que foi o que retornou lá do arquivo ini, eu atribuo isso, né? Vai ser o sim ou não, tá certo? Atribuo isso ao valor do meu campo que vai aparecer ali na grid. Legal? Bom, agora vamos aos exercícios, né? Dessa forma aqui, né? Fazendo esse tratamento aqui no atualiza grid VO, eu consigo também apresentar a alteração quando o usuário ele faz, né, apresentar ali na grid o valor do domínio quando o usuário faz uma alteração, tá? Bom, antes de falar do exercício, deixa eu mostrar para você então o que aconteceria, né, se eu comentasse isso aqui, ó. Vou executar. Vamos aqui em unidade, F9, olha só, apareceu certinho, né? Vou excluir essa TT e vou inserir novamente essa TT aí, tá? TT pode fracionar não, vou deixar o não, vou salvar, apareceu não certinho, né? Porque o método insere,
ele também faz uma consulta, tá? Vou consultar de novo, vou clicar em TT e agora eu vou alterar de não para sim aqui no pode fracionar. Alterar para sim e olha só o que acontece. Ele não fez o devido tratamento, né? Porque eu comentei lá na minha janela, na tela cadastro, tá? Então eu realmente tenho que fazer esse tratamento aqui para no momento da alteração o dado aparecer ali para o meu usuário, tá? Agora sim, fica um exercício final relacionado ao arquivo ini, tá? O arquivo ini ele ficou solto aqui, né, na janela de cadastro, né, na pasta do cadastros base, tá? Eu quero que você tente, né, inserir esse arquivo como um recurso dentro do executável. Legal? Nós já mostramos isso lá no módulo administrativo, né, como é que nós inserimos recursos dentro do executável, tá certo? E você vai fazer isso. Você vai colocar o domínio ini dentro do executável para ele não ficar solto aqui. Porque o que pode acontecer aqui? Olha? Pode ser que um usuário ele abra aqui, mas também que isso vai acontecer apenas na máquina do usuário, tá certo? E ele pode colocar uma informação aqui qualquer, né? Ou ele pode até mesmo apagar esses dados aqui. E aí, se você não fizer o devido tratamento, pode acontecer alguns problemas na aplicação, tá? Então, digamos que o usuário ele fez aquela alteração ali. Vamos ver o que vai acontecer. E aí quando for assim, olha, o que vai aparecer para o usuário é isso aqui. E aí isso pode acontecer de gerar algum tipo de suporte, né? Caso o usuário ele tenha o poder de fazer isso daí, tá? Então seria mais seguro, né, que esse arquivo ini estivesse ali embutido no executável como um arquivo de recurso. Você já sabe fazer isso, né? Nós já vimos ali no módulo administrativo, no controle de acesso, como anexar recursos no nosso executável. Fica então esse exercício para você.